Então, a diferença do lucro real para o lucro presumido, você recolhe os mesmos impostos, né? No lucro real e no lucro presumido. Então, imposto de... PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, os federais, né? ICMS, se for comércio, ISS, se for serviço. Tem casos de IPI, claro, de indústrias, né? Mas... Em linhas gerais, a gente vai ter essa característica, sim. Então, você... No lucro real, ao contrário do presumido, o presumido no ICMS, ele é débito e crédito. Então, tudo que você compra e vende, você diminui um pelo outro. Se você vendeu mais do que comprou, débito, você paga a guia. Se vendeu menos do que comprou, crédito, você compensa no próximo mês. O lucro real, ele é débito e crédito para tudo. Então, PIS e COFINS, tudo que você compra, que você gasta, daquilo que é essencial e relevante para a sua atividade, né? Esse conceito também é um pouco individual, né? Sim. Né? Então, cada atividade tem aquilo que é relevante e essencial. Então, né? um exemplo, uma indústria de cimento. O relevante vai ser a areia que eu vou comprar, o combustível para transportar, o se você tiver transporte, justamente. A energia que abastece as máquinas. Exato. Aí isso, tudo aquilo que for custo. O que é custo? Tudo aquilo que sem aquilo você não opera. Né? Então, basicamente é isso. Sem aquilo você opera? Opero. Eu opero minha empresa sem um sistema financeiro? Opero. Então, isso não é custo da sua operação. O custo da sua operação é o saco para embalar o cimento, a cordinha para amarrar, né? Uma caixa de papelão para embalar alguma coisa. O pessoal de produção que está em campo fazendo... Só que o pessoal não abate PIS/COFINS. Ele abate só o resultado da empresa para o IRCS. Então, basicamente aluguel, conta de luz do estabelecimento, aluguel pago para pessoa jurídica, tudo que ele compra, né, dá crédito de PIS/COFINS na alíquota de 1,65. E no presumido é 0,65 direto no faturamento. E o COFINS é 7,6% no lucro real, enquanto no presumido é 3% direto no faturamento. Então, apura-se, né, basicamente, o que entrou, que te dá crédito de PIS/COFINS, o que saiu, né, só a venda, então tudo debita. Faz esse joguinho, né, o que deu mais ou menos. Vai ter algumas atividades, por exemplo, venda de biquíni, né? No verão vai explodir de vender, mas no inverno já vende pouco. Então ela vai acumulando crédito, atividade muito sazonal. Então ela vai acumulando crédito, chega no final, compensa e diminui o valor a pagar, né, da guia. Você pode abater, né? Isso, já o presumido é tudo direto. A apuração desses lucros de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro são trimestrais? Tem a opção trimestral e tem a opção de ser mensal, né? Com ajuste anual. Então, você pode levantar balancete de suspensão, que é você suspender o seu recolhimento ali do mês. Só que você tem que fazer isso de forma mensal, né? Ou você suspende mediante comprovação do balanço, IDRE, ou você paga pela presunção, pelos 32%. Então, cara, normalmente, né, as pessoas que optam pela suspensão, ela tem certeza que vai dar prejuízo, porque senão ela paga na presunção e recolhe até mais. Né? Então, a apuração trimestral eu prefiro, a trimestral, porque dá mais tempo. Você tem um trimestre para pensar a sua operação, para pensar em tudo, planejar tudo, e você isola a apuração em cada trimestre. Né? Então, o mensal você pode ir isolando mês por mês, chega no final do ano você tem que apurar o ano inteiro. E para saber se você realmente deu lucro ou prejuízo. Se deu lucro, você tem que pagar tudo até 31 de março. Do outro ano fiscal. Do outro ano. Então, eu prefiro... o mensal ele já é mais complexo, né? Já demanda uma análise melhor, né? Depende muito da atividade, até que ponto compensa. Mas a grande maioria trabalha no trimestral, né? A grande maioria das empresas de capital aberto é trimestral. Justamente por isso, porque dentro de um trimestre você consegue trabalhar tudo e isolar aquela apuração a cada trimestre. Entendeu? Tem algum recolhimento diferente do lucro real para o presumido? Por exemplo, tem uma tributação a mais de INSS patronal sobre a folha de pagamento. Não, aí é quando você sai do simples e vai para o presumido, né? Ou para o real. Mas entre presumido e real é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso. Então, o simples não recolhe INSS patronal. Só aquilo que desconta dos empregados, né? Vai e... é um repasse, né? Então, você desconta do empregado e paga. Exemplifico. O empregado custa 5 mil por mês no simples. O que eu vou pagar? Você vai pagar o FGTS, os 8%. Vai pagar... Tudo do salário base dele. Tudo do salário base. E o que descontou de imposto de renda, você repassa, você desconta dele... e repassa para o governo, e INSS você desconta dele e repassa para o governo. E a diferença do INSS patronal no presumido e no real? Aí vai depender de acordo com a atividade da empresa.
né? Tem empresas que chegam a pagar R$ 26,80 em cima do salário do funcionário. 26,80 a mais? A mais, 26,80% a mais. Então, por exemplo, se ele me custa 5 mil, só em uma conta bem básica aqui, 1.100 mais ou menos, eu pagaria a mais por esse imposto pelo fato de eu estar optando pelo regime do presumido ou do lucro real. Isso. Em cima da folha, né? Exatamente. Em cima da folha. Só que aí, fazendo uma apuração global do imposto, é importante também o empresário observar se ele tem muito colaborador, qual que é uma estratégia interessante para ele tentar compor um acesso a esses próprios regimes tributários da forma correta, mas sabendo que vai ter também esse incremento. Justamente, porque aí aumenta bastante o custo, né? E principalmente quando está nesse período de transição de estourar o sublimite do Simples ou estourar propriamente o Simples, também tem que ser colocado no cálculo o custo de pessoal, né? Porque você está num ambiente que você só paga aquilo, você só repassa valores e você muda para um ambiente que você vai ser onerado, né, acima da folha. Então, seu custo aumenta, às vezes seu preço tem que mudar, né? Não é sempre que o empresário consegue repassar esse valor para frente. Então, tem toda uma estratégia que tem que ser montada, além de só uma estratégia empresarial, né? E contábil junta para casar, porque senão você está só passando imposto e só achatando sua margem, né?